A história de um homem que acreditava não ter nascido para realizar grandes feitos, mas cuja trajetória de vida prova exatamente o contrário. Hoje, na série Filmes para Ler, vamos conversar sobre Forrest Gump, o livro de Winston Groom e o filme de 1994, vencedor de 6 estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Forrest Gump é o quarto romance de autoria do escritor norte-americano Winston Groom. A obra chegou aqui ao Brasil pela primeira vez em 1995, através da editora Rocco, e em 2016 ganhou essa edição especial pela editora Aleph, comemorativa dos 30 anos da publicação original. Esse é um dos raros casos em que a obra literária se tornou famosa graças à sua adaptação para o cinema. Até a realização desse filme, dirigido por Robert Zemeckis, Forrest Gump não era exatamente um sinônimo de sucesso no mercado editorial, mas após o lançamento de sua adaptação, a obra de Winston Groom vendeu mais de 1 milhão de cópias ao redor do mundo, somente no ano de 1995. No livro, acompanhamos a história de Forrest Gump, considerado um idiota pela sociedade devido ao seu baixo nível de QI. Ele acredita que não nasceu para realizar grandes feitos, mas as situações em que acaba se envolvendo desde sua juventude são tudo menos comuns. Ainda na escola, é promovido a prodígio do futebol, e a partir daí se deixa levar para onde a vida o encaminhar, e por isso acaba se metendo nas mais absurdas situações. Da Guerra do Vietnã à China comunista, do espaço sideral ao encontro com uma tribo de canibais da Nova Guiné. Nem mesmo Hollywood ficou de fora das inusitadas circunstâncias que vão guiando Forrest em sua impressionante e nada rotineira trajetória de vida. Em Forrest Gump, temos um protagonista cativante, que foge de todos os padrões de normalidade. Ele é um jovem com quase 2 metros de altura, porte físico atlético, pesando 110 quilos, e que se autodenomina um pateta, por ter um QI de nível 70, abaixo do normal, e que o coloca no limite da margem daqueles que são considerados deficientes mentais, com 69 de QI. Por isso, ele possui um grau de compreensão lento para muitas coisas cotidianas, ao mesmo tempo em que demonstra extraordinária facilidade em áreas onde as pessoas, em média, não possuem tanta destreza. Nessa edição da Aleph, encontramos um ensaio escrito pela professora Isabelle Roblin, onde ela analisa o processo de adaptação do livro para o cinema. Segundo a pesquisadora, o Forrest é portador do savanismo, uma condição rara que é caracterizada pela existência de um grande talento ou habilidade do portador que contrasta com suas limitações cotidianas. O Forrest literário tem dificuldades de fala e compreensão, mas possui uma grande habilidade para matemática avançada e esportes, além da facilidade com que aprende a tocar instrumentos musicais e a jogar xadrez. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Forrest, que, com contornos biográficos, revela no texto suas desventuras e a forma sincera e simples com a qual encara a vida. Mas, apesar de suas dificuldades cognitivas, o relato do personagem se mostra bastante ácido e satírico, promovendo uma grande crítica às instituições da cultura norte-americana. No início da leitura, esse texto provavelmente deve causar uma certa estranheza ao leitor, por conta das diversas palavras com grafia incorreta que encontramos aqui nessa narrativa. Isso acontece porque a história é narrada pelo Forrest, que possui uma dificuldade de articular palavras. Basicamente, ele fala errado por sofrer de um distúrbio chamado dislalia, o mesmo do Cebolinha, da Turma da Mônica. Por isso, o Forrest fala palavras como acontecendo, fugindo, correndo. Ele forma frases com erros gramaticais e até mesmo cacofonia. Mas essas incorreções ortográficas presentes na tradução da Aline Storto Pereira, nessa edição aqui da editora Aleph, na verdade respeitam as características
originais do texto de Winston Grow, algo que não aconteceu na tradução anterior da Ana Luísa Dantas Borges para a editora Rocco, que optou por manter a grafia correta das palavras em nossa língua, afastando assim essa característica peculiar da narrativa original. No entanto, conforme avançamos na leitura, essas imperfeições ortográficas acabam sendo absorvidas pela fluidez do texto, se tornando praticamente imperceptíveis, até porque esse livro proporciona uma deliciosa experiência literária. Temos aqui uma narrativa muito bem desenvolvida, divertida e que ainda nos desafia a refletir sobre a vida e a nossa condição na sociedade. Absurdo é a palavra-chave que rege a vida de Forrest nesse livro. As situações que o protagonista vivencia nessa história são muitas vezes impensáveis e que se desenrolam nas formas mais inacreditáveis que vocês possam imaginar, mas sem que isso desmotive a continuação da leitura. Pelo contrário, eu acho que de todas essas situações, a mais impressionante foi sem dúvida a improvável carreira de astronauta de Forrest, que acaba terminando em um pouso forçado em meio a uma tribo de canibais na Nova Guiné. Situação essa que, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, não foi aproveitado pela versão cinematográfica. Aliás, livro e filme aqui são fundamentalmente diferentes, ainda que eles possuam alguns aspectos em comum. Em seu roteiro, Eric Roth basicamente reescreveu todo o livro de Winston Grow, mantendo apenas algumas passagens, umas integralmente e outras inseridas em novos contextos. Ele também excluiu personagens e modificou a conclusão da história. Nem mesmo as características e a personalidade do protagonista foram preservadas na adaptação cinematográfica. O Forrest de Tom Hanks, além de ser fisicamente bem diferente do descrito aqui no livro, não possui o mesmo distúrbio de fala que o seu original literário. Além disso, o Forrest do livro não possui nenhum problema nas pernas, uma característica que é exclusiva do seu homônimo cinematográfico. Portanto, não espere encontrar aqui no livro a emblemática cena do Corra Forrest, Corra que vemos aqui nesse filme. Mas, sem dúvida, a mudança mais significativa proposta pela adaptação cinematográfica foi a eliminação do tom satírico presente no livro, o que consequentemente afeta a nossa percepção sobre o protagonista Forrest em cada uma dessas obras. Notem a diferença. Aqui, no livro, rimos com o personagem, enquanto que no filme, rimos do personagem. Isso acontece porque o Forrest literário possui uma visão mais científica de sua condição cognitiva, além de ter a real percepção das situações absurdas em que ele se envolve, o que acaba explicitando uma crítica feroz à idiotice dos princípios culturais do norte-americano, bem como dos personagens tidos como normais que cercam o protagonista nessa história. Além disso, o Forrest do livro está longe de ser a personificação do herói americano que vemos retratado no filme. Aqui temos um personagem tridimensional, fundamentalmente humano e, portanto, imperfeito. Ele usa drogas, faz sexo selvagem e está longe de ser o filho perfeito que vemos no filme, porque o Forrest aqui abandona a coitada da mãe durante anos, mesmo sabendo que ela está passando por grandes dificuldades. Notamos, portanto, que o Forrest literário, apesar de ser um homem essencialmente bom, também é capaz de ser egoísta, insensível e ter comportamentos bastante inadequados, o extremo oposto do Forrest polido, inocente, excessivamente gentil e romantizado que temos aqui no filme. Comparando a construção do Forrest Gump literário e o cinematográfico, a impressão que eu tive é que o protagonista do livro é um personagem mais crível, por ter um senso crítico mais aflorado, ainda que de forma inocente. No entanto, o protagonista do filme possui uma trajetória de vida mais compatível com a realidade do que as desventuras mirabolantes de seu original literário. Qual dos dois é melhor é algo muito pessoal e, portanto, depende da percepção de cada um. Eu, pessoalmente, ainda prefiro o Forrest aqui do livro.
E antes de finalizar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro Objeto e os detalhes interessantes que eu notei nessa edição da editora Aleph. Além das belíssimas ilustrações de Rafael Coutinho, que agregam um charme especial ao livro, a gente tem aqui 3 artes de capa diferentes. 2 aqui na jacket, que são referenciais às carreiras esportivas do Forrest aqui no livro. Aqui nessa laranjinha temos o futebol americano e na azul, que é o outro lado da jacket, temos o ping-pong. Tirando a jacket, a gente nota que a capa dura é mais referencial ao filme. Aqui em cima a gente tem o título do livro e o nome do autor em baixo relevo. Como não tem cor, não vai contrastar muito, então não sei se vai aparecer para vocês aí no vídeo. E logo aqui embaixo temos o banquinho de praça, onde vemos no filme o Forrest contando sua história para quem se senta ao lado dele. E aqui atrás temos a pena, que simboliza o início e o fim do filme, e aqui finaliza o livro. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir Forrest Gump através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão, sem que você pague nada mais por isso, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.